Oi, oi! Estamos aqui para mais um episódio do Cegonha Talks. Eu, Letícia, com minha parceira Pamela, e juntos nós vamos destrinchar os caminhos da maternidade. E hoje estamos aqui, trouxemos uma convidada, mais uma, né, do nosso hall de convidada super especial. Ela que é mãe do João, que cuida de mães há mais de 10 anos e que é fisioterapeuta pélvica. Com vocês, Daniele Amorim. Oi, Dani, tudo bem? Prazer te receber aqui. Tudo bem, prazer é meu estar aqui, né? Acompanhei a Pan na gestação. Foi, obrigada, verdade. Né? Imagina. Por esse convite, por estar aqui hoje, falando do que eu amo fazer, que é a fisioterapia, né? Pélvica. E, bom, minha jornada na fisioterapia, ela começou em 2009, quando a minha mãe engravidou, né? E o meu irmão tinha um pré-diagnóstico de síndrome de Down. E aí, por esse motivo, eu acabei entrando na faculdade de fisioterapia para cuidar dele posteriormente. Então, a minha mãe teve um filho já mais de idade, né? Com 40 anos. E aí, a partir disso, eu comecei a ingressar na faculdade, vendo as matérias, comecei a me interessar. E, por fim, o meu irmão nasceu sem nenhuma síndrome. Olha só. E aí, eu continuei, né, essa caminhada na fisioterapia. No último semestre, eu tive o estágio de ginecologia e obstetrícia. Então, eu tive certeza que essa seria a área que eu iria seguir, né? E acabei saindo da faculdade já direto para a pós-graduação, né? Me formei em 2014 na pós-graduação. Foi quando eu já comecei a atuar na fisioterapia pélvica, né? Então, tem 10 anos aí que eu cuido... Exatamente, 10 anos. Que eu cuido de mães, né? E sempre gostei mais dessa área da obstetrícia mesmo. E, durante um tempo, eu ainda atendi a parte masculina, sexualidade, idoso, né? Mas quando eu engravidei do João, aí eu falei, não, é isso. Eu vou ficar só na parte da maternidade. E foi quando eu comecei realmente a definir o meu público e atender somente gestação, parto e pós-parto. Então, isso tem mais ou menos 4 anos, que é a idade do João. Né? Então, a maternidade realmente veio para me dar certeza de que essa seria, né, a minha especialidade dentro da fisioterapia pélvica. E é o que eu amo fazer, né? Acompanhar as gravidinhas, as mães, é um propósito, né? Explica pra gente o que exatamente seria a fisioterapia pélvica, o que ela trata, né? Porque muitas pessoas, pelo menos na época que a gente estava grávida, as pessoas falavam, mas por que você está fazendo fisioterapia? Tá tudo bem com você? Não sabia que grávida fazia, por que tem que fazer? E só até trazendo também para quem está assistindo a gente, que existiam 3 etapas, né? A fisioterapia dentro da gestação, no parto e no pós. Então, acho que é bacana você trazer todas as etapas pra gente, né? Um pouquinho sobre como você atua em cada uma delas. Perfeito. Então, ainda existe, né, esse tabu de que a fisioterapia, ela é só reabilitação, né? Então, ela foi criada, a fisioterapia foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, na reabilitação ali dos mutilados. Então, vem muito nessa crença de que a fisioterapia é só para reabilitar. E é muito forte na ortopedia isso, né? E quando a gente fala de fisioterapia pélvica, a gente não fala só da reabilitação, a gente fala da prevenção. E no caso da gestante, não é diferente. Então, começa lá na fase onde ela descobriu a gravidez, né? Ali na concepção, ainda antes das 12 semanas, começa essa parte preventiva, já de orientações. A gestante já pode passar por uma avaliação, né? Com a fisioterapia pélvica. E a partir dessa avaliação, traçar caminhos para prevenção de dores, de incontinência urinária, né? Então, é muito importante, independentemente da via de parto, que faça, né, a fisioterapia. E aí vem toda a parte de preparo de parto, dependendo da via de escolha da mãe, né? Então, isso é importante, preparar esse corpo, porque a mulher moderna, ela acaba tendo mais bloqueios posturais, né? Então, eu tive, lembra? Então, essa avaliação... O que é bloqueios posturais? Bloqueios posturais é que hoje a mulher moderna, ela não experimenta tanto movimento. Então, a gente trabalha sentada, estamos aqui, né, sentadas hoje. Então, acaba gerando mais encurtamentos musculares, más posturas. E tudo isso pode gerar um bloqueio na região pélvica, né? Que é essa estrutura do nosso quadril, conhecido como bacia.
E quando eu penso que um bloqueio pélvico, né, um bloqueio muscular, pode limitar o movimento dessa estrutura, isso pode ocasionar uma alteração da descida do bebê durante o trabalho de parto. E não só isso, né? Os bloqueios pélvicos, eles podem causar dor também durante a gestação. Então, é importante que seja avaliado esse contexto postural, seja avaliado o alinhamento pélvico, né? Como forma preventiva mesmo. Para que essa mulher possa chegar ali, né, durante a reta final da gestação, bem, sem desconfortos, e também estar preparada para o parto, né? Para o parto normal. E pensando na cesariana, nós vamos falar bastante de parto normal, mas pensando na cesariana, isso também é importante, porque um bloqueio muscular pélvico, ele também pode gerar uma cicatrização diferente, né? Rigidez, aderências cicatriciais, então a gente pensa dessa forma mais preventiva mesmo. E claro, se a gestante apresenta alguma comorbidade, né? Como por exemplo, escape de urina, que é muito comum durante a gestação, não é normal, tá? Então, não normalizem a perda de urina, tá? Porque perder urina nunca é considerado normal, mas é muito comum. É uma fase onde há uma sobrecarga no assoalho pélvico muito grande, né? Então, a gente precisa cuidar dessas estruturas. E é isso, falar de fisioterapia pélvica é falar de cuidados íntimos, né? Sim. Esse escape, né, da urina, enfim, é um sinal de que não vai bem o assoalho pélvico, né? É um dos sinais? Isso. Poderia se dizer isso? É um dos sinais, né? Então, quando a gente tem um escape de urina, eu posso ter não só enfraquecimento dessa estrutura, que é o assoalho pélvico, né? Então, né, o assoalho pélvico é toda essa região vermelha que nós temos aqui. Então, a perda de urina, ela pode ser ocasionada por uma tensão nessa estrutura. Se a gente for pensar que essa redinha, ela está segurando o peso do bebê, que está crescendo, né, mais o útero gravídico, mais o líquido amniótico, tudo isso vai gerando tensões, sobrecarga. Então, muitas vezes a perda de urina está relacionada com tensões, com enfraquecimento, uma falta de conhecimento da ação dessa musculatura. Então, 30% das mulheres não conseguem contrair o assoalho pélvico. Então, quando passa ali pela primeira avaliação, a gente solicita essa contração e muitas mulheres não têm nem noção o que é esse movimento. Que força fazer, né? Isso, exatamente. Que força fazer. Durante as sessões, a gente sabe que tem alguns exercícios que são feitos, algumas desde contração e tal, né? Tem exercícios que a gente consegue fazer em casa para também auxiliar na força dessa musculatura? Isso, perfeito. Então, a partir da avaliação, é traçado, então, um programa de treinamento para essa paciente, para essa gestante. E aí, se tiver disfunções, né, que são esses achados de alteração músculo-esquelética, então o músculo tá fraco, tá com tensão, então ela faz essas sessões no consultório até ficar funcional, sem nenhuma queixa, né, a musculatura 100% saudável, e aí a partir disso ela faz os exercícios em casa. Então a gente prescreve alguns exercícios que ela vai fazer de forma, né, diariamente ali, e ela vai fazendo esse acompanhamento mensal, semanal. Então quanto mais vai se aproximando do dia do parto, os encontros vão sendo mais frequentes, aí até que chega a parte do preparo de parto específico, que é a partir de 30 semanas. E aí, né, são outras tarefas, encontros mais frequentes. Entra o Epinô, né? Isso que eu falo. Acho que você pode falar o que é o Epinô. O que é o Epinô? Porque tem muita gente que me pergunta e quando a gente começa a explicar como funciona, a pessoa fala, nossa, eu não tinha a menor ideia de que isso existia. E eu lembro de uma amiga que falou pra mim quando eu tava fazendo, ela falou, esse negócio aí, eu não nem lembro, eu só lembro que ele não é de Deus. Esse negócio não é. Eu não quis seguir na fisioterapia por causa dele. Mas é o mais próximo do que tem do parto. É a experiência mais próxima, com certeza. A gente fala sempre, não tem nada que te prepare 100% pro parto. A dor, enfim, tudo, nada te prepara. Mas esse é o que mais se assemelha, não é mais se assemelha, mas é o que mais chega perto, assim, né? Explica pra gente o que é o Epinô. Então, bom, nessa fase de 30 semanas é quando a obstetra encaminha, né, a paciente para a parte do preparo de parto. Então, a gente já tem um posicionamento mais definido do bebê na pelve, né? E aí é uma fase onde nós vamos preparar tanto a pelve
para os movimentos que vão auxiliar na descida do bebê, né? Então, existem ali alguns movimentos que ampliam esses estreitos da pelve e da bacia, o que auxilia na descida do bebê. E aí entra a parte específica do alongamento perineal, né? Então, aqui nós já falamos um pouquinho da parte do fortalecimento para prevenção de incontinências, né? Para as dores pélvicas. E aí existe a parte do preparo do alongamento, porque esse bebê ele vai passar por essa estrutura aqui embaixo no período expulsivo, né? Então, é importante que essa musculatura esteja bem alongada. Então, nessa fase, nós usamos alguns recursos, como, por exemplo, a massagem perineal, que, na verdade, é um alongamento manual dessa musculatura, né? Através de uma palpação ali na região. E esse dispositivo, que ele é um balãozinho, né? Ele é um biofeedback pressórico, que é inserido nessa região muscular, né? E aí nós começamos a insuflar esse balão para gerar esse estiramento muscular e simular a passagem do bebê na hora do parto, né? Esse dispositivo ele foi desenvolvido, né, por uma obstetra e ele veio com o objetivo de simular realmente essa passagem do bebê. Em 2020 saiu uma revisão sobre o uso dele e identificou-se que ele não prevenia as lacerações perineais. Porém, existem bons estudos que trazem o quanto ele traz essa percepção para as mulheres do período expulsivo, né? Então, a gente utiliza ele como esse biofeedback proprioceptivo, que é você sentir realmente como vai ser ali no dia do parto. E claro que precisa se respeitar o limite do alongamento muscular. Por quê, né? Eu falo muito isso para as pacientes. No dia do parto, você vai ter toda uma ação hormonal acontecendo aqui nesse assoalho pélvico que vai permitir com que seu bebê passe, né? Então, há uma dispersão de fibras de colágeno. Antes do parto, a gente não tem essa ação, né? Ela é uma ação mínima ainda. Então, o dispositivo, que é o Epinol, ele precisa respeitar muito esse limite, né? E quando vocês trazem experiências, às vezes, de amigas que desistiram do preparo, né, por conta do Epinol, então precisa se respeitar esse limite, porque o nosso papel, ele é empoderar a mulher para o parto, né? Porque parir já é fisiológico. Toda mulher foi feita para parir. Então, qual que é o objetivo da fisioterapia? É trazer esse autoconhecimento íntimo, né? Então, quanto mais você conhece o seu corpo, quanto mais você confia que essa estrutura foi feita para ampliar, para, né, relaxar, mais você se sente preparada para esse momento, para o momento do parto. Mesmo mulheres que não tenham dilatação, por exemplo, eu não tive dilatação, a gente teve que fazer indução, por exemplo, né? Tem esse boom de hormônios que deveria ajudar nesse alargamento da pelve ali, né? O que acontece que não tem essa dilatação tão grande assim? É porque o processo é mais lento mesmo? Ou o que acontece? Bom, no caso, aqui a gente está falando de uma passagem final do bebê, né? Onde o bebê já está passando no período expulsivo do parto. Ele já está ali no assoalho pélvico. Quando a gente fala de entrar em trabalho de parto, né, a gente fala sobre começar essa parte da dilatação do colo do útero, que depende de um outro fator hormonal, que é a ocitocina. Sim. Então, no caso da indução, se induz por vários motivos, né, mas geralmente se induz ali porque já está atingindo uma idade gestacional mais avançada, que já tem, às vezes, risco para o bebê, né, ultrapassar esse tempo de gestação. Então, geralmente com 41 semanas, ou se a paciente é diabética, hipertensa, às vezes acaba antecipando um pouquinho, tentando induzir antes, tá? Ou em casos onde se rompe a bolsa e não entra em trabalho de parto espontâneo até 24 horas, aí vai depender muito da conduta do obstetra, mas começa essa indução com ocitocina. Então, essa indução, ela vai trabalhando o colo do útero para que esse colo comece a dilatar, né, a amolecer. E aí, a partir disso, começam as contrações. Então, você entrou em trabalho de parto ativo, esse evento fisiológico do preparo perineal, ele tá acontecendo, né? Entendi. Então, são duas coisas diferentes, né? Mas que quando você entra em trabalho de parto, o seu assoalho pélvico começa a trabalhar lá embaixo também,
a própria pressão do bebê ali, né? Sim. Sobre essa musculatura. E Dani, anatomicamente falando, a gente sempre escutou, né? Eu, pelo menos, sempre escutei da minha avó que mulher que tem a bacia maior, enfim, que tem aquele corpo Anca violão, larga. né? Digamos assim, que são paredeira. É verdade ou é mito isso? Tem alguma coisa que faz sentido? Não? Enfim, conta pra gente. Isso, então é mito, tá? É porque minha irmã é super magrinha, pititiquinha, e ela teve 2 partos normais que ela só espirrou e saiu. E eu super tive dificuldade também. Isso, então é mito, tá? Então, quando a gente fala da pelve, né? Claro que existem padrões de pelve. Por exemplo, uma das melhores pelves são as ginecoides, que tem um formato mais alargado. Mas isso a gente fala dos estreitos, né, internos da pelve. Porque muitas vezes essa mulher tem um ilíaco, né? Uma asa do ilíaco amplo, mas aqui dentro, internamente, é mais fechado. Então, não tem correlação com paciente magrinha, paciente, né, mais cheinha, não tem relação com isso, tá? Nós vamos identificar principalmente a mobilidade dessa pelve. Então, quando a paciente passa pela primeira avaliação, a gente já identifica esses bloqueios, né? Então, lembra que eu falei sobre os tempos modernos, que, né, ficamos muito tempo sentada, cruzando perna. Então, tudo isso vai gerando menos movimento para a pelve. Então, nesse primeiro encontro, a gente avalia todo esse alinhamento e avalia essa mobilidade, que é a capacidade da pelve de se movimentar. Isso interfere mais no trabalho de parto do que o perfil do quadril da paciente, se é largo, se não é, se ela é magra, se não é, tá? Hoje a gente sabe, por exemplo, que os sacros, que é esse finalzinho aqui da coluna, quando ele é mais horizontalizado, o que isso significa? Quando ele é mais, né, deitadinho, ele é um sacro mais favorável para o parto, né? E aí é característico das mulheres mesmo. Podem ver que as mulheres geralmente têm bumbum, né? Quando as mulheres têm um sacro mais para dentro, que a gente chama de sacro mais verticalizado, que é um perfil, por exemplo, de pelve masculina, aí são pacientes que têm a pelve um pouco mais restrita, né? Porque esse sacro, ele não tem um braço de mobilidade tão grande. Então, a gente analisa isso, e não o quadril em si, né? Mas isso não impede nada da mulher ter o parto normal ou não? Isso não impede. Então, a gente identifica esse padrão e, durante o preparo de parto, durante a gestação, além das orientações de exercícios que vão melhorar essa mobilidade, nós temos também uma ação fisiológica do corpo, que é a relaxina. Então, esse hormônio, ele vem atuando nessas travinhas, né? Nessas juntas, que a gente chama de articulação. E essa pelve, ela vai ficando mais móvel. Então, mesmo uma mulher, quando a gente avalia que ela tem esse padrão de pelve mais restrito, com menos movimento ou com algum desalinhamento, tem um tempo hábil para trabalhar, né? Para que ela chegue ali na hora do parto e o bebê passe mais facilmente. E até você demonstrando agora, eu fiquei recordando de quando eu tava grávida. Eu não tenho tanto essa bunda empinada, digamos assim. Mas na gestação em específico, eu lembro quanto eu fiquei, parece, você demonstrando assim, parece que foi exatamente, o meu corpo foi fazendo esse desenho, sabe? Então já era o corpo se preparando mesmo pro parto, né? Ele vai fazendo isso. Isso, perfeito, muito bem. O corpo é muito sábio, né? É muito sábio. Então, quando a barriga vai crescendo, automaticamente eu vou aumentando a lordose lombar, né? Que fica mais fundinho ali nas costas. E vai levando a esse sacro mais horizontalizado. É isso. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Foi bem o que aconteceu comigo. Mas, Dani, por exemplo, eu não quero, já botei na minha cabeça que eu não quero parto normal, quero cesárea. Pra que eu vou fazer fisioterapia pélvica de prevenção? Isso, perfeito. Então, a própria gestação é um fator de risco muito grande para disfunções do assoalho pélvico, né? Então, como eu falei, o seu bebê vai ficar aqui durante 9 meses se desenvolvendo dentro do útero, né? E essa redinha, ó, ela tá sendo sobrecarregada. Então, é a fase da vida da mulher onde a gente tem maiores sobrecargas no assoalho pélvico em um curto período de tempo, né? Então, por esse motivo, todas as mulheres, elas deveriam ser incentivadas a fazer a fisioterapia preventiva, para que não tenha escape de urina. Então, outra queixa. A recuperação muito depois comum, é melhor também, né? A recuperação é bem melhor. Então, outra queixa comum da gestação, por exemplo, é a constipação, né? Então, muitas mulheres têm constipação, intestino preso.
e pode ter ali uma correlação com uma disfunção de assoalho pélvico. Então, mesmo você que não queira ter o parto normal, a fisioterapia vai te ajudar nessa fase da gestação e vai preparar você para o pós-parto também, né? É claro que durante a cirurgia, a fisioterapia acaba não tendo nenhum papel ali. A gente fica junto com a paciente no centro cirúrgico, né? Acompanhando o parto, vendo como foi o parto. É mais como um apoio ali para ela. Tem alguns recursos que já podem ser utilizados ainda no centro cirúrgico, né? Que, por exemplo, é o laser que nós utilizamos de baixa potência para acelerar o processo de cicatrização, ajudar na questão do alívio da dor, e tem os recursos pós-parto. Então, a fisioterapia não fica restrita só para quem quer ter o parto normal, né? Inclusive, as mulheres que evoluem para uma cesariana, né, intraparto, a gente tem recursos para ajudar para que ela possa ter uma boa recuperação, né? E possa ter uma boa experiência também. Que foi o meu caso. Que foi o seu caso. Né? Que eu comecei a ter um trabalho de parto, minha bolsa estourou, mas não evoluía. E aí já estava chegando próximo das 24 horas, eu fiquei preocupada, né? Por vários fatores. Teve que fazer indução, então eu já não estava aguentando mais. E acabou que teve que ir para a parte cesáreo. E aí depois você ajudou na parte do pós-parto, na cicatrização. Isso ajudou muito na cicatrização. Eu nem senti muito... todo mundo vai, a cesárea é muito difícil depois, tem que cuidar. Eu não senti tanto. Lógico, senti dores, né? Porque é uma cirurgia de grande porte. Mas a cicatrização, para mim, foi muito tranquila. Por causa desse cuidado pós-parto. Exatamente. E quando a gente pensa assim, né? Que o pós-parto, todo o corpo ele tá trabalhando para cicatrizar ali, para te recuperar. Quando você tem um preparo, né? Quando você tem um bom alongamento, quando você tem uma boa flexibilidade, faz atividade física, esse pós é muito otimizado, né? Então, toda a parte de preparo que você acabou fazendo, né? A parte de assoalho pélvico em si, tudo isso contribuiu para que você se recuperasse de forma mais rápida. Tem os desconfortos? Tem, porque é uma cirurgia, né? Então, não tem como a gente falar que a cesárea é zero dor depois. Mas você tá funcional para cuidar de si, para cuidar do seu bebê, né? Porque essa é a maior preocupação das mulheres que precisam de uma cesariana ou que desejam mesmo. É a recuperação no pós. Então, antigamente tinha aquele tabu, né? 40 dias, sem lavar cabelo, deitada. No escuro. Não pode comer carne não pode carne de porco, não podia nada. Eu ouvi esses dias alguém falando que ficava no escuro, por isso que os bebês ficavam com o olhinho fechado. E aí todo mundo, hoje em dia as pessoas falam assim, nossa, esse bebê já tá com o olho aberto, já olha tudo. Mas é por causa disso, porque eles ficavam no escuro. É isso Acredita? mesmo. Meu Deus. Dani, agora, como é que entra a fisioterapia pélvica dentro da diástase? Porque esse é um problema que muitas mulheres têm, principalmente da geração da minha mãe, que estão ali entre 50, 60 anos, né? Antigamente, acho que não deveria ter algo nesse sentido. E ainda hoje é uma coisa que as pessoas não têm muito conhecimento e... Enfim, como que você atua nessas situações? Explica o que é diástase, porque tem muita gente que não tem a menor ideia. É verdade. Muito bom. Então, a diástase, na verdade, ela é a abertura de uma fáscia, né? De um tecido entre os dois músculos do abdômen, os dois músculos reto-abdominais. Então, os abdômenes, né, os retos abdominais, eles são bem superficiais. São os últimos músculos da camada abdominal. E eles têm essa fáscia, que é ali uma liga, né, como se fosse um elástico. E quando eu estou gestante, eu tenho um crescimento do útero gravídico. Então, essa diástase, ela precisa se afastar para que haja o crescimento do útero para a cavidade abdominal. Então, existe o que a gente chama de diástase fisiológica. Então, precisa ter esse afastamento para que o bebê cresça, para que ele se desenvolva, para que o útero cresça. Porém, quando a camada interna do abdômen, ou seja, os músculos mais profundos, que são eles, né, os oblíquos e principalmente o transverso abdominal, que está mais profundo, quando esses músculos eles não têm uma força, um bom acionamento, a gente tem mais sobrecarga nos retos abdominais. Então, esse afastamento, ele acaba sendo maior, né? Então, como a gente pode prevenir essa diástase? Claro que existe tratamento depois, se você já desenvolveu, se você já tem diástase, né? E o foco seria esse fortalecimento do abdômen em si. E por isso que, então, é importante fazer atividade física e se preparar para o parto, né? Para trabalhar.
Perfeito. E o fortalecimento, né? Fortalecimento em si. Se a gente for pensar, por exemplo, em uma mulher que deseja cesariana, mais ainda. Porque quando a gente pensa em parto normal, a gente pensa em um bebê passando pelo assoalho pélvico, que é mais um fator de risco para disfunções do assoalho pélvico, né? E quando a gente pensa na cesárea, a gente pensa em uma disfunção maior do abdômen, né? Então, essa parte de prevenção da diástase é muito importante para a reabilitação depois, né? Agora, se você já tem a diástase, o objetivo é o mesmo, é fortalecer essa musculatura mais profunda, que contém as vísceras abdominais, para que não se force essa redinha mais superficial. E depois dá para tratar, então, a gente pode fazer, quem já tem, como é que ela é fortalecendo que volta, ou ela volta total, como é que funciona Tem isso? casos que precisam de cirurgia, alguma coisa assim? Isso, alguns casos, né, precisam de cirurgia, quando essa diástase já está acima ali de 4, 5 centímetros, gerando alguma hérnia umbilical, por exemplo, né? Então, muitas vezes a fisioterapia não consegue ajudar 100%. Mas em casos onde a paciente consegue fazer uma boa ativação, né, não tem uma hérnia umbilical, a gente consegue reabilitar com os exercícios, né? E aí ela faz esses exercícios durante a consulta, ali durante a fisioterapia e na atividade física de escolha dela, para fazer a manutenção e continuar trabalhando para o resto da vida. E que exercício que dá para fazer para prevenir essa diástase? Isso, então como eu expliquei, né, durante a gestação é onde a gente tem o maior afastamento dessa diástase abdominal. Então, se durante a gestação eu entendo essa contração da musculatura mais profunda, se eu faço um acionamento dessa musculatura mais postural, aí eu consigo evitar com que os retos abdominais se afastem mais, né? Então, existem técnicas respiratórias, e aí já desmistificando um mito de que gestante não pode fazer abdominal, pode e deve. É verdade. Mas o abdominal, ele é um abdominal postural, né? Ele é um abdominal respiratório, não aqueles hiperpressivos que a gente faz na academia, né? Mas aquele abdominal de postura, de crescimento, de contenção, né? Eu falo muito para as pacientes, assim, que a gente descobre que tá grávida, a gente já solta a barriga. Né? Não é assim. É isso mesmo. Se alguém fala alguma coisa, será que tá grávida? Ainda mais se eu fico na fila de prioridade, né? E eu tô no começo, aí eu já estufo a barriga, né? Então, assim, isso é um hábito. Eu já tive paciente, por exemplo, contar essa história que vai ser bem importante, que ela tinha muito medo de acionar o abdômen. E eu sempre conversava, é importante, né? Você precisa acionar, isso vai alinhar o seu bebê melhor no canal de parto, isso vai ser favorável para o retorno do seu abdômen, diminui o risco até de estria, porque se esse peso está muito aumentado sobre a pele, não é só a diástase que vai aumentar, eu vou forçar mais também a estrutura elástica da pele, ocasionando mais estria, enfim. E ela não tinha conversa, ela tinha medo. E aí a gente foi pro parto. E chegou no parto dela, a primeira coisa que a médica dela avaliou, porque quando eu tenho a contração, né, do útero no trabalho de parto, esse útero ele vai para frente. Então ele avança para frente, ele precisa achar uma parede, né, mais rígida, mais firmezinha, para alinhar o bebê no canal de parto. Só que o dela, quando o útero contraía, a barriga dela pendurava praticamente. Então, o ângulo do útero estava muito mudado. E era um bebê que não estava alinhado na pelve. Então, a médica dela falou, nossa, a diástase dela tá bem grande, né? Eu falei, doutora, ela não queria acionar o abdômen na gestação. Toda a sessão a gente conversava, explicava, tentava treinar com ela. Ela tinha receio de machucar o bebê? Eu explicava sempre, falava, olha, não vai ter risco para o seu bebê, né? Vai estar tudo bem. Esse abdômen, ele pode ser feito, mas ela tinha muito medo, né? E a gente entende, mãe é assim, né? Sim, Gente, eu acabei de receber aqui da produção que vai entrar algo pra gente. Então, vamos ver. E a gente tá muito chique, né? Não. Tendo recebidos, uma surpresa. Me falaram, mandaram aqui nossa produção que tinham recebido pra gente hoje. Uau! É isso mesmo? Totalmente surpresa. Uma surpresa aqui da nossa parceira, Papa. Deixa eu até colocar. De mãe para mãe. De mãe para mãe. Que legal! Olha! Ela também produz papinhas também para as crianças. Ah, legal! Que bacana! Papa fresca de mãe para mãe.
Gente, tá muito chique, hein? Muito chique. Vamos provar? Vamos provar, claro. Muito obrigada. A Ana que Muito mandou pra obrigada. gente, não foi? Quero um. Ana, muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada, Ana. Vamos ver. Então, pra mãe, eu já tô nessa fase que precisa de comidinha. A Ana também produz. Uma delícia. Maravilhoso aqui. Tira Muito bom. de perto de mim que eu... Ah, legal. Muito Então, legal. ela Então das tem pra mães, família toda. É, Pros mães e filhos e crianças. pra mãe. Pra família, né? Que bom, né? Porque isso aqui é maravilhoso. Maravilhoso. Amei. Só faltou um cafezinho pra acompanhar. Produção. Não. Eles vão escutar, eu vou pedir. Porque senão a gente vai ficar no creque-creque aqui o tempo inteiro. Um cafezinho pra gente, pra acompanhar. Vocês querem gelado ou normal? Com esse daí eu prefiro quente. Quente também? Com açúcar, Até pra eu gente... sei. Sem açúcar. Pra mim, com. Então, Aqui não tem telefone nem nada. Pergunta como é que a gente encontra ela nas redes sociais. Eu vou falar aqui. Ana Melo Cozinha Afetiva. Muito obrigada. Obrigada, uma delícia, uma delícia. Obrigada. Ana Melo Cozinha. Peraí, deixa eu achar aqui que eu vou Ana falar Melo aqui. Cozinha Afetiva. Deixa eu ver se eu acho você, porque eu vou falar certinho. Ana Melo com 2 L. Melo, é? Cozinha Afetiva. É esse? É esse. Tá. Uma delícia. Uma delícia. Muito bom, uma delícia. Parabéns. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Já vamos falar aqui. Vamos falar aqui. Tá bom. Legal, Tá bom, perfeito. então. Obrigada. Perfeito. Já vou até... Obrigada. Ana Melo. Enquanto a chique. gente espera aqui o nosso cafezinho, eu vou aproveitar mais uma vez para agradecer a Ana Melo e para quem tá precisando de papinhas ou para quem também quer esses snacks para família, para mãe, né, que é maravilhoso, é como se fosse uma cueca virada, né? É. Parece um pouco. O Instagram dela é @AnaMelo Cozinha Afeitiva. Então, o Melo são com 2 L's. Depois a gente vai postar lá no nosso Instagram, vocês vão ver. A gente vai colocar o @ dela para ficar mais fácil para vocês encontrarem. Uma delícia. E vamos voltar aqui, bom. né, pro nosso papo, senão a gente fica só comendo e tomando café, que eu gosto. Eu Nesse friozinho, então. E Dani, agora no parto em específico, bem específico, como que é a sua atuação no parto normal, né? Ela Pra já quem falou tem que na um- parte cesárea é mais um suporte psicológico quase, né? Exato. Mas e no parto normal? É muito ativo o seu trabalho normalmente, né? Como é que é? Pra quem não conhece, pra quem nunca viu falar sobre. Isso. Então, o trabalho da fisioterapia, assim, o que caracteriza a nossa atuação e o que diferencia da atuação de todos os outros profissionais é a parte do alívio de dor, né? Então, a fisioterapia é uma especialidade que entende muito sobre a dor em si, os métodos não farmacológicos para alívio da dor, principalmente no que tange, né, as liberações teciduais, as massagens, né, que são conhecidas, e a parte da biomecânica. Então, a biomecânica é de conhecimento, né, específico, de forma bem específica mesmo da fisioterapia. E nós vamos atuar ajudando a evolução da descida do bebê na pelve. Então, eu até trouxe uma escadinha aqui, né, que é o plano de Deli, que é uma escadinha de descida desse bebê na pelve. Então, para o bebê nascer, não é só dilatar. O bebê, ele precisa descer nessa escadinha. Ele precisa ir descendo nesse tobogã ósseo, né? Que é a pelve. E o bebê, ele vai descendo, girando nessa pelve, né? Então, a partir do momento que começa a dilatação, 4, 5 centímetros, que a mulher entra em trabalho de parto ativo, esse bebê, ele começa já a descer nessa pelve. E aí é onde entra a fisioterapia. É a fase onde, geralmente, a gente começa a acompanhar a mulher mesmo, tá? Nessa fase ativa. Que é quando as dores intensificam, a dilatação já está mais avançada e a gente precisa ter a descida do bebê na pelve. Então, a fisioterapia pélvica no parto, ela diminui até 3 horas o tempo de trabalho de parto ativo, né?
Então, quem não quer ter ali menos de 3 horas, né, de trabalho de parto ativo? E eu digo mais, né, para as minhas pacientes que fazem um preparo de parto, a gente consegue reduzir esse tempo de trabalho de parto até pela metade com esses direcionamentos, né? Então, Bastante coisa. Bastante coisa. E até trazendo um pouco para nossa história, que no parto, em específico, o começo ali é um pouco parecido, né, Pan? Tanto o meu parto quanto o dela foram induzidos. Eu segui com o parto normal, ela acabou tendo que mudar. Mas o meu foi um pouquinho diferente, porque como eu não tava aqui, eu tava fora nos Estados Unidos, lá, eles têm alguns protocolos que são diferentes do que hoje acontece no Brasil. Então, por exemplo, eu já sabia que lá somente no parto normal você só pode testar da posição ginecológica. Então, eu me preparei na fisioterapia pélvica já para isso. Então, eu não ficava muito testando. Até cheguei a testar mais para conhecer, né? Mas eu me preparei já sabendo que eu só teria essa posição. Só que aí depois, no dia, enfim, que eu tava em contato o tempo todo com a minha fisioterapeuta, na verdade não é bem a posição ginecológica. Tem uma posição que ela parece com a ginecológica, mas ela não é. Eu não sei se ela é mais inclinada. Tem um nome? Você sabe qual é que eu tô dizendo? Isso, é uma posição semi-sentada. A minha Isso. GO teve nessa posição também por escolha, por exemplo, né? Então, mesmo ela tendo a possibilidade ali de escolher várias posturas, ela escolheu essa e a gente consegue adaptar. Então, em vez da paciente ter ali numa postura totalmente deitada, litotômica, a gente consegue otimizar. Então, essa mulher fica semi-sentada, né? Com o sacro livre, o que favorece a saída do bebê. Então, quando a gente pensa, né, que o bebê ele precisa passar por essa pelve aqui embaixo para nascer, se esse sacro, que é essa estrutura final da coluna, está bloqueado, está preso, o bebê tem dificuldade em passar. Mas se eu tenho um sacro, né, fora do apoio da maca, aí esse sacro já consegue fazer esse movimento para baixo e facilitar o desprendimento da cabeça. E sabe o que eu me recordo agora? Eu lembro que a Mayara, que era minha fisioterapeuta, ela até pediu pra que... Não lembro mais o porquê disso. Mas eu lembro que ela falou pra gente fazer um rolinho com toalha e colocar aqui, porque eu acho que isso ia ajudar. Ajuda mesmo, Dani? Eu lembro que nós fizemos isso, mas não lembro mais o porquê. Mas tinha alguma coisa a ver com isso. Isso, é exatamente para tirar o sacro do apoio, né? Por quê? Porque se eu coloco uma toalha aqui, eu faço uma extensão da sua coluna. E aí eu não fico mais com o bumbum totalmente em contato com a maca. Então, eu faço o movimento de trazer o sacro para trás, né? Então, por exemplo, no parto da minha GO, eu coloquei uma bolsinha de água, que aí amortecia, né, esse sacro, deixava ali mais fluido, e a gente escorregou um pouquinho o bumbum dela para fora da maca. Então, esse sacro ficou bem livre e ela ficou só no apoio da coluna. Então, é uma estratégia que a gente utiliza. E você falando agora que seu parto foi nos Estados Unidos, eu tô acompanhando uma paciente agora dos Estados Unidos, que vai ter o parto lá, e ela está fazendo um acompanhamento online comigo. E no nosso primeiro contato, a gente conversou principalmente sobre como funciona o parto nos Estados Unidos, que é totalmente diferente daqui. Aqui a mulher, ela fica ativa, ela se movimenta, né? Claro que ela fica restrita ao leito. Em casos de indução, aqueles primeiros minutos que o comprimido está fazendo efeito, mas depois ela se movimenta. E nos Estados Unidos, não, né? Não, nos Estados no meu Unidos, caso, a mulher fica mais deitada e geralmente fazem analgesia em todo mundo, né? Sim. E eu tava comentando isso com ela. E vamos preparar ela para essa dinâmica que ocorre lá. É, que foi o que aconteceu comigo. Agora, eles vão trazer nosso cafezinho, deixa só eles entrarem aqui. Pode vir. A gente tá a cada hora aqui. Hoje é um negócio, tá chique. Porque não dá pra tu comer esse snack aqui sem tomar um cafezinho. Muito obrigada. Pode servir ela primeiro. Obrigada, tá? Vou deixar Acho aberto que aqui. vamos tirar, porque ele leva essa bandejinha, porque ela ocupa espaço. Acho que é mais fácil. Que chique esse Tá café. muito chique o negócio. Gente, eu não sou expert em café. Peraí, será que dá pra tirar daqui? Eu acho que pode até tirar essa que aí bandejinha leva a aqui. bandeja, Aí eles né? fica mais fácil. A gente tá muito chique. Dani, você foi Dani, premiadíssima. você foi. Agora o padrão eu quero só esse, tá? Não quero o padrão agora. Não é só aceito pra... menos. Não aceito menos que isso. Não aceito menos que isso. Esse é o seu, né, Pan?
Vamos deixar aqui, ó. É, Vamos, isso aqui, deixa eu só tirar o Isso. açúcar aí. Pronto. Tô aqui pensando o que é isso, mas é água do... Eu fiquei olhando também, eu só não comentei. Eu falei, gente, o que é isso? Será? Eu ainda pensei, será que... Acho que é água com gás. É isso, né, gente? Tô virando aqui. É isso. Deve ser bom. Bom, eu fazia café assim, Que tem que fazer a em vida roda. inteira. Tem que ir girando assim, ó. Ah, é? Me falaram um dia, Ah, algum então expert em café. Não, já não lembro mais quem que foi. Chique o negócio. Muito chique, gente. Então, o meu até caiu um pó aqui dentro. Então, até o pó foi junto aqui. Não, Agora acho que é isso. Acho que agora coloca assim, né? Pra não derramar isso. Ah, talvez, né? É, Como? É porque Parece na hora que a gente tirar a xícara, vai É. derramar. Então coloca um... coloca assim. Aí Ah. deixa O Dani é esperto. Não, é que espera em café. Eu não sabia que tinha isso. gente. Nem tanto, né? Certeza. Diz que deixei cair o Tô pozinho, bem nem em choque. Gente, que legal. Agora entendi como é que tudo funciona. Delicioso o café. E Kaique, vamos dar trabalho pra você tirar nossas... Pra editar essa vez. Editar. Ai, ai. Ai. Nem sei quanto de açúcar que será que tem que ir. E eu que usei a minha colherzinha pra mexer aqui, agora tá cheio de pó. A minha eu não usei, se você quiser, Ah, eu porque eu vou não querer. coloquei açúcar. Muito chique quem toma café sem açúcar. Eu não É tô uma pessoa nesse- evoluída. Olha. Demorou, mas... Mas sabe que o Rafa... Mas eu o tomo Rafa- com açúcar também. Quando Rafa- não tem, eu tomo com açúcar. Aham, não é O nada Rafa, de... meu É, não é sócio, nada- ele é é. um pouco expert em café. Ele sabe, assim, muitas coisas. Eu não entendo nada. E aí, ele já me falou que pra você aprender a ir tirando, né, o açúcar, enfim, do café, ele falou, tem que ser um café bom. Se você É. pega um café... sei lá, desses tradicionais É, de de mercado mercado. e tal. Ele falou, vai ser difícil você começar por ele. Então, compra um café bom, que ele já vai ser meio adocicado. E aí, você vai conseguindo, sabe? De pouco a pouco. Porque se você for pro comunzão, aí esquece. É muito difícil, Quando você vai sabe? naquelas cafeterias que são bem especializadas, você consegue tomar um. Consegue. E ele não é tão grosso, ele é um pouquinho mais ralinho, porque você consegue sentir bem. É, e se você acompanha com algo docinho assim, fica delicioso. Ah, é Meu verdade, pai sabe o que né? ele faz? Ele coloca mel no No café. café? Essa Ele, é nova. ele disse Nossa, que funciona pra ele, né? Mas eu nunca testei. Bom, agora voltando, depois que a gente já arrumou nosso café aqui, que o negócio aqui tá muito chique. E você comentou sobre a sua paciente, e foi o meu caso, na verdade. Foi um parto induzido, porque eu tava de 39 semanas e 4 dias, se eu não me engano. Mas a Maju era um bebê gig. E aí, na última, a gente já sabia que capaz que teria que ir pra uma cesárea ou algo do tipo. E na última ultrassom que eu fiz, nessa semana, deu que ela tava com 4.200 e o tamanho dela já era, assim, ela já era bem grande. Então eles falaram, olha, o melhor é você internar e induzir, né? E foi o que nós fizemos. E lá realmente é muito diferente isso, porque eu não lembro, porque foram vários métodos de indução que eles usaram até, de fato, começar a evoluir, demorou um pouco. Mas a analgesia, ela vem muito antes do que no Brasil, né? No Brasil demora-se um pouco. E aí, por isso é que quando eu conto, eu internei numa quarta-feira na hora do almoço, meio-dia mais ou menos, e a Maju nasceu na sexta-feira, 9h49 da manhã. Então, quando eu conto para as pessoas que eu fiquei todo esse tempo num parto induzido, ficam, meu Deus, como que você aguentou? Eu aguentei só por conta da analgesia, eu acho. Só que isso também, apesar de ter me ajudado para que eu conseguisse segurar ali tanto tempo, mas também o processo ficou muito mais lento, né? Porque aí eu não conseguia me movimentar. Até a analgesia, eu andava, movimentava, fazia os exercícios, enfim, a Mayara tava o tempo todo me orientando. Mas depois que entrou a analgesia lá, eu não sei como funciona isso aqui, mas eu não podia mais movimentar. Exato. Eu não podia, e eu fiquei Fica só deitada, exato. E aí, o que a Mayara também me orientava, e lá também as enfermeiras iam entrando e me ajudando, é que tinha algumas coisas diferentes, não sei se aqui deve ter também,
um feijão. Eu lembro que eles ficavam me trocando assim na cama. Eu tinha que ficar fazendo uns exercícios com aquele feijão deitada. Tinha algumas coisas que elas faziam, já não lembro. Eu lembro bem do feijão, porque eu não aguentava mais aquele negócio. Eu tava com dor e ele vinha e tinha que ficar de lado, tinha que ficar não sei o quê. Então aqui também tem isso. Quando entra analgesia, também fica deitado. Como é que funciona no parto induzido? Bom, assim, não tem diferença do parto induzido para o parto espontâneo. A partir do momento que a mulher solicita analgesia aqui no Brasil, né, ela já tem o direito de fazer se ela tiver em trabalho de parto ativo, porque as internações elas são feitas a partir de 4 a 5 centímetros, no trabalho de parto ativo mesmo. No caso de uma indução, claro que a mulher entra antes, mas ela só entra em trabalho de parto ativo, vai para a suíte, quando ela está nessa dilatação. E aí ela já tem o direito de solicitar analgesia de parto. Qual que é a diferença? Então, existem 2 analgesias, a RAC e a PERI. Se ela solicita muito cedo, com 5, 4 centímetros, 6 centímetros de dilatação, ela faz a PERI. E aí ela vai ficar ali uns 40 minutos deitada, mas depois ela pode se levantar e ela pode se movimentar. Nesses casos onde é feito analgesia, aí ela precisa até de mais movimento, né? Então eu costumo falar muito para as pacientes que o trabalho de parto ele é fisiológico, ele é instintivo, a dor te leva para o movimento, porque você não consegue ficar deitada com dor. Só que a partir do momento que você faz analgesia, como não tem a dor, você fica mais inativa. Então, nesses casos, a gente precisa sim o movimento, usar mais o movimento. Então, nesses primeiros 40 minutos que a mulher está deitada, a gente utiliza a bola feijão também, né? Então, aqui existe também essa questão da bola feijão, porém, depois desses 40 minutos, se a mulher estiver se sentindo bem, ela já pode levantar. No meu parto, por exemplo, eu fiz analgesia, mas eu fiz a RAC. A RAC é quando você já está com uma evolução de dilatação mais avançada. Então, você já está ali com 7, 8 centímetros, né? Porque daí ela é feita, não fica nenhum catéter. E quando vai passando o efeito, que dura mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia, você já está praticamente com uma dilatação total. E às vezes não vale a pena fazer o repique, né? Entendi. Então o bebezinho já está nascendo, é importante que volte essa sensação de dor, essa sensação de querer fazer força, que foi o meu caso. Só que no meu caso, eu tive um efeito da analgesia, né? Então eu fiquei muito hipotensa e eu não consegui ficar me movimentando. Então, essas 2 horas do efeito, eu fiquei deitada. Mas ela tem, dependendo da dose, que dá esse tempo, porque eu lembro do meu período expulsivo e eu sentia absolutamente tudo. Tanto é que eu comandei 100% meu parto, sabe? Virou até uma, assim, minha mãe tava junto também, junto com o Mazinho, e eles até brincam, porque às vezes eles falavam, bora, 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 porque eu ficava, na hora que vinha pra fazer a força, eu falava, bora, 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 mandava a equipe inteira, bora, dava uns gritos, tipo, vamos, meus filhos, que agora é a hora, sabe? Isso. Então eu comandei mesmo, é por conta da dosagem, como é que funciona? Porque antes do parto, eu achei que eu não sentiria nada na hora que você toma analgesia. Eu senti tudo, sabe? Tudo, na hora da força, enfim. Então, lá nos Estados Unidos, quando vai chegando próximo da dilatação total, né, que você está no período expulsivo, aí essa dosagem vai sendo diminuída. Em alguns locais, a mulher fica com um controlinho mesmo ali, para dosar se ela quer mais analgesia ou se ela quer menos analgesia. No Brasil então, não, né? No Brasil não. Eu pedia tudo mais. Mas no Brasil tem os repiques, né? Então, se você tá com a PERI... Gente, isso tá virando tradição do programa, vocês sabem, né? Mais uma vez aqui, né? De volta, depois de algumas interrupções. Você estava contando sobre a sua paciente, do como o processo lá acaba sendo um pouquinho diferente, que foi justamente a experiência que eu tive mesmo. A analgesia, ela vem um pouquinho mais cedo, acaba que lá, diferente do Brasil, você não pode mais se movimentar depois que você toma, que você falou que são 40 minutos, né? E aí a pessoa pode voltar a se movimentar. Lá não, eu não podia. Até porque lá também você fica o tempo todo 100% conectada com 1 milhão de aparelho. Aqui no Brasil eu já sei que isso não acontece. Só quando precisa eles vêm, né? Eles monitoram. Lá não, é o tempo todo. Então, por conta disso, também não tem como você ficar se movimentando. E mesmo antes da analgesia, você não consegue se movimentar tanto porque você também tá o tempo todo monitorada. Então, você tem
um espaço até onde o cabo vai para você conseguir se movimentar, né? Então, assim, eu acho que os dois, tanto o Brasil e os Estados Unidos, os dois lados têm seus pontos positivos e negativos. Eu, particularmente, a minha experiência foi muito boa no todo, né? Fui muito bem assistida pelos médicos. Eu tive sorte, ou Deus, na verdade, de no dia em específico ser uma equipe brasileira. Então, assim, isso me tranquilizou pra caramba. E eu acho que realmente é isso. Vão ter os dois lados, né? Positivo e negativo. Eu queria saber também sobre outras formas de analgesia que não sejam medicamentos. Que aí entra a parte da fisioterapia ali para auxiliar na gestante nesse alívio da dor, né? Isso, então assim, a partir do momento que a mulher começa a sentir a dor, muitas vezes ela não tá nem na fase ativa ainda do parto, né? Então tem mulheres que numa fase inicial, com uma dilatação pequena, 1, 2, 3 centímetros, já sentem muitas dores. Então existem vários recursos, né, para auxiliar que não são farmacológicos, a gente chama de métodos não farmacológicos para alívio da dor. E aí nós temos um recurso que é utilizado pela fisioterapia, que é o TENS. Então o TENS, ele é um aparelho de eletroestimulação que a gente coloca ali na região da lombar, onde sai a inervação tanto de colo de útero quanto da região de assoalho pélvico, e a gente manda esse estímulo para os nervos de formigamento, né? E a partir disso eu tenho um bloqueio desse sinal de dor do cérebro que vem para essa região. Então é um recurso que a gente utiliza muito numa fase latente, quando a mulher já começa a sentir desconforto. E aí, a partir do momento que vai se intensificando, vai aumentando essa dor, a gente começa a utilizar as massagens, né? As bolsinhas de água quente, as compressões pélvicas, né? Que auxilia muito no alívio da dor. Muito é uma das mesmo. técnicas que a gente ensina, por exemplo, para o parceiro fazer, porque até a equipe chegar, né? Até a gente conseguir estar ali com a paciente, o parceiro tá nessa atividade. E até mesmo ele se sentir participante isso, e até mesmo quando tá já a equipe ali, a gente coloca eles para participarem, né? Porque eu sempre falo que eles são o segundo protagonista do parto. Primeiro é a mulher, depois são eles. Então, existem essas técnicas. Além disso, o chuveiro, né? Que também ajuda alivia muito a dor. A banheira, que é uma imersão em água quente. Então, toda vez que eu tenho um corpo imerso, eu tenho maior penetração desse calor, né? Então, isso alivia muito mais a dor. E aí, todas as suítes, salas de partos equipadas têm essa banheira de parto, tá? Aí, a respiração, a ambiência, né? O quanto você é bem tratada, tudo isso influencia, porque a dor, ela é multifatorial. Então, a fisioterapia tem o domínio dessas técnicas, né? E vai utilizando a cromoterapia, então tem algumas aromaterapia também. Aromaterapia, a musculoterapia. É claro que tem paciente que não quer ouvir música. Já tive paciente que tira esse som, não quero ouvir, né? Eu. Uma coisa que não sei se foi você que falou, enfim, eu lembro que alguém me disse, provavelmente você, que a maioria das gestantes não tem a vontade de ter o parto na banheira, mas elas entram lá, tá tão quentinho, gostoso, e a analgesia da água ali é muito boa, que acaba que o parto, elas não querem sair da banheira, né? Quais são as posições mais comuns, assim, né? Porque você pode escolher a banheira, no banquinho, tem a do banquinho também, né? A Lei já falou da posição ginecológica. Quais são as mais comuns ou as que mais facilitam o parto? Bom, a postura ela vai ser sempre de escolha, né, da parturiente, e na hora, o ideal é que a cada meia hora a gente vá dando essas orientações de mudança de postura para a paciente. Claro que previamente a gente já pensa em uma postura que é mais favorável, né, que eu quero ganhar, antes, né? Que dá para treinar, mas na hora, né, a paciente que vai escolher mesmo. Então, hoje, pela literatura, uma das melhores posturas no sentido de prevenção de laceração perineal, que é um dos objetivos da fisioterapia, é a postura da francesa, que é de lado. Mas nem sempre a mulher vai gostar de ficar naquela postura, né? Então, hoje, as minhas pacientes têm tido muito bebês nessa postura, nessa posição, se sentem confortável, mas a que é campeã na minha prática ainda é a banqueta de parto, porque realmente é um recurso que ajuda na gravidade, exatamente, e aí o bebê ele sai com maior facilidade, né? Não se tem evidências de índice de laceração na banqueta, se aumenta, se diminui. O que se sabe é que realmente essa postura de lado é a mais favorável.
né? Mas, enfim, como eu disse, a minha GO quis parir de barriga pra cima e deu tudo certo. Eu até brinco com as pessoas. É tanta dor, enfim, que eu falo, gente, graças a Deus que eu tava escorada e eu não precisava praticamente ter que ficar, sei lá, posicionando a perna, enfim, porque eu, assim, de verdade, não sei se é porque eu treinei nessa posição também, mas pra mim foi maravilhoso. Acho que é isso, né? Eu já tava um pouco familiarizada. acostumada. Acho que é por isso que as ela. sessões também anteriores vai trabalhando psicológico, né? Do que você já vai esperando na hora do parto, né? Então não é tanta surpresa, assim. Essa parte é legal também. É muito legal. E até, Dani, se você puder falar, eu lembro que a gente fez uma sessão e eu sei que você também fez com a Pamela, quando é que os acompanhantes, os maridos, enfim, vêm, o quanto isso é fundamental e muito interessante para os papais, ou para quem for acompanhar mesmo o parto ali com essa mulher, né? O que você traz dentro dessa sessão com o acompanhante, enfim. Explica um pouquinho pra gente sobre essa parte. Isso, então, o papel de todos os profissionais que assistem a gestante e o acompanhante é informar, né? Então, essa sessão, ela chama Dinâmica do Nascimento e a gente vai informar os eventos que ocorrem durante o trabalho de parto e como esse acompanhante, ele pode ser ativo, ele pode auxiliar, né? Ser ali um instrumento de comunicação entre a parturiente e a equipe. Então, é uma sessão que geralmente eu gosto de fazer muito individual, né? O casal mesmo, mas pode ser feito em grupos, né? Só, porém, não tem essa oportunidade do casal tirar tantas dúvidas. Então, é uma sessão onde o casal tira todas as dúvidas com relação ao parto. E uma das principais dúvidas é que horas ir para a maternidade, né? Em que momento... O homem achou que a bolsa estourou, tem que correr, que vai nascer em qualquer momento. Em que momento acionar a fisioterapeuta, né? Então, é uma dúvida muito comum deles também. E aí, a gente acaba estabelecendo essas orientações, né? Então, quando que a gente começa a acompanhar, até quando a fisioterapia chegar ali, o que você pode estar fazendo, né? Quais são os métodos para alívio de dor. Então, a gente ensina essas massagens, a gente treina a postura para o nascimento, que geralmente é no banquinho. Então, a gente estabelece onde que fica o acompanhante quando o bebê vai nascer, né? Contextualiza um pouco do parto. Fala sobre a dor do trabalho de parto, né? O que significa essa dor? Então, eu costumo dizer para o casal que a dor do trabalho de parto ela é a única dor que sinaliza algo bom na nossa vida. Verdade. Porque todas as dores sinalizam que tem algo errado, mas a dor do parto, ela sinaliza a progressão do parto. Ela sinaliza que o bebê está descendo nessa pelve. Então, claro que a dor ela é multifatorial, mas ela é física. Ela é uma dor de compressão. Então, quanto mais o bebê desce, maior o nível de dor. Quanto mais dilata, maior o nível de dor. Então, quando você chega ali naquele limite que você fala, eu não aguento mais, é porque o bebê já tá quase nascendo mesmo, né? Sim. E claro que umas vão ter um limite um pouquinho antes, outras um pouquinho depois, né? E aí, por isso que entre os métodos não farmacológico e farmacológico do alívio da dor, mas a gente conversa sobre tudo isso, sobre as analgesias, quando que é o tempo ideal de se fazer. Então, existe sim uma orientação do Sofia Feldman, que traz um momento mais ideal de se fazer analgesia, mas pode ser solicitado antes, pode ser solicitado no momento do nascimento, tá? Então, é um momento que a gente estabelece ali um vínculo, né, com esse casal, tira as principais dúvidas. E eu falo que a dinâmica de parto, ela nunca é engessada, não tem um protocolo, porque cada casal traz uma demanda, né? Então, eu já tive pai que falou assim, Dani, eu tô com medo de ver sangue na hora do parto. E aí, a gente contextualiza o que pode ser feito, como que a gente trabalha para que tudo seja muito bem higienizado, limpinho. Ele não vai ver sangue, né? Sim, e aí, o casal, o parceiro, ele sai mais aliviado. E a gestante, ela tira dúvidas todas as sessões, né? Mas nem sempre o parceiro consegue estar presente em todas. Então, essa daqui é fundamental, essa dinâmica de parto, para que ele realmente se sinta preparado. Dani, e agora trazendo já até indo mais encaminhando para o final a questão da sua atuação no pós-parto, né? E da vida sexual da mulher depois que passa o tempo e que ela se sente segura para voltar a isso. Foi um processo muito importante para mim ter uma fisioterapeuta me acompanhando, porque eu precisei de algumas intervenções. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Porque eu tive fibrose, enfim, se não fosse a massagem pélvica, eu nem sei do que seria a minha vida. E às vezes as pessoas acham que é normal ter dor ou... Enfim.
Travou? E às vezes as pessoas acham que é normal ter dor e, enfim, fale um pouquinho sobre isso, de que não é normal ter dor. Isso, então assim como não é normal perder urina, tá? Também não é normal sentir dor na relação. E aí a gente precisa entender o contexto do pós-parto também, tá? Eu, inclusive, tenho um artigo publicado sobre a dor na relação sexual, comparando as duas vias de parto, normal e cesárea. E a gente achou nessa revisão, né, da literatura que não existe diferença. Então, claro que para uma paciente que sofreu uma episiotomia, o nível de dor é maior ou uma laceração mais grave. Só que as pacientes de pós-parto cesárea também sentem dor na relação sexual no pós. E isso está relacionado principalmente com o fator da amamentação. Então, o hormônio da amamentação, né, acaba diminuindo um pouquinho o hormônio que é responsável por lubrificar essa região vaginal. Então, a região fica mais ressecada, né? A libido da mulher baixa muito no pós-parto por fatores hormonais, como eu já disse, da amamentação, né, da prolactina, e também pelo fato de estar mais cansada dos cuidados com o bebê. Então essa mulher não está receptiva a namorar, e aí quando começa uma relação, né, ali no ato em si, muitas vezes o homem já está na excitação e a mulher nem começou ainda, nem lubrificou ainda. Então às vezes no que causa ali esse ato da penetração ainda está ressecado e isso gera desconforto. Então, independentemente da via de parto, as mulheres sentem desconforto no pós-parto. E claro, se eu tenho uma cicatrização de segunda intenção, no caso de um rompimento de pontos, eu vou ter mais desconforto porque eu tenho 2 cicatrizações. Então, eu acumulo muito mais colágeno nessa região e o tecido fica menos elástico, né? Que foi o que aconteceu comigo. Isso. Então, nesses casos, a gente precisa trabalhar, né? A gente precisa liberar esses tecidos. Mas em um caso onde não houve agressão, muitas vezes a paciente não teve laceração perineal, ela fala assim, Dani, eu tô virgem de novo. E aí já quebra aquele tabu, né, de que a vagina fica larga depois do parto, Sim, né? É verdade. Porque elas falam assim, Dani, nossa, eu ficava com medo da vagina ficar larga e a vagina, assim, não tem penetração, né? Totalmente controverso. E é bem isso mesmo. Além do fato de que no pós-parto você fica alguns meses, às vezes, para voltar à relação. Então, a estrutura do canal vaginal, ele vai, né, hipertrofiando ali, ele vai diminuindo, né, o canal vaginal. Então, realmente, tem esse fator do ressecamento, tá? Tem o fator de lesões quando ocorrem, mas mesmo as pacientes que passaram por uma cesariana, elas têm queixa de desconforto, muitas vezes, na relação. Às vezes tem complicações, né, de pós-parto cesárea, como, por exemplo, seroma ou alguma discência. Às vezes fica mais fibrótico a parede abdominal e não tem como a gente desmembrar o corpo ele é um só. Então, a gente tem uma fase que chama abdominopélvica e, às vezes, uma complicação na cesariana pode gerar uma tensão de assoalho pélvico. Então, tudo precisa ser avaliado, né? E é isso, é importante que essas mulheres voltem para o pós-parto, independentemente da via de parto, não esperem, né, ocasionar ali um desconforto, ou caso sinta esse desconforto, normalizar, né? Não é normal sentir dor. Volta, faz essa avaliação, às vezes só algumas orientações, como, por exemplo, usar um óleo de coco na primeira penetração, entender a fisiologia, né, da resposta sexual. Então, eu sempre brinco com as pacientes. Eu falo, homem é fogão a gás. Você ligou, eles estão prontos para... Mulher é fogão a lenha. Você tem que pegar a lenha, você tem que tacar o fogo. E no pós-parto é lenha molhada. Você tem que secar a lenha, você tem que, né, abanar ali até que pega fogo. Então, isso é importante porque a resposta sexual, ela já é diferente. E no pós-parto, ela é mais ainda. Então, precisa aumentar as preliminares, e quando a gente fala de preliminares, a gente não fala só de sexo oral, a gente fala sobre beijo, né? Que quando namora, beija até, aí acende lá embaixo, né? Mas quando a gente casa, a gente já vai pro finalmente, então não pode ter Pula isso, etapas. né? Não pode pular etapas. É que às Tem vezes a gente abraço, fica, meu Deus, o neném vai acordar. Né? tem isso, Eu converso muito com ela sobre isso também. Eu falo, tenta achar um tempo de qualidade. Assim, esse horário o bebê já tá com uma rotininha. Então, se preparar, às vezes mandar uma mensagem caliente, né? Preparar
o psicológico durante o dia, Preparar o sei lá, né? psicológico, comprar uma lingerie diferente que não seja o sutiã de amamentação, né? E tudo isso faz parte. A fisioterapia vai estar com vocês cuidando dessa função do assoalho pélvico, né? Vendo se tem pontos de tensões, então muitas vezes a gente avalia, tá uma mucosa totalmente desidratada, e aí a gente orienta, conversar com a GO, prescrever um hidratante vaginal, e tudo isso vai mudando o contexto, né? E Dani, agora a gente vai se encaminhando para o final. A gente vai fazer um quadro que temos aqui no Cegonha Talks com Deixa eu você. tirar aqui. Nós temos 2 potinhos. Este potinho aqui tem algumas frases da maternidade que a gente quer que você tire um e faça uma reflexão em cima do que vai sair para você. E nesse daqui eu vou pedir até pro Kaique trazer aqui que tá faltando um papelzinho. É para você depois Um papel e uma caneta. escrever alguma frase, alguma mensagem que você queira deixar para quem é gestante, mãe, ou algo que resuma o nosso papo aqui, né, Pan? Deixa eu só ir buscar. Algo que resuma o papo. Se você quiser ir tirando já enquanto eu busco, eu vou pegar uma Ou que caneta. tenha alguma coisa que você tenha aprendido com a sua, com o seu maternar, com a sua experiência de maternidade também, pode... Enquanto isso também, já pegou o papel, né? Pode falar. Nenhuma dificuldade diminui a grandiosidade do amor de uma mãe. Perfeito também, né? Que a gente falou. Tá muito perfeito as frases. Todos os episódios estão bem. Porque imagina, grandiosidade do parto. Nenhuma dor se compara com o amor que a gente sente depois, né? É que as dificuldades são tantas, né? A cada fase é uma diferente. Na gestação é uma, no parto é outra, depois vem a amamentação, enfim. Mas nada disso diminui, né? A grandiosidade desse amor e desse presente que nos foi dado mesmo. Então, acho que a gente falou tanta coisa que pode acontecer no parto, alguma coisa assim, que parece que é uma coisa assim absurda. Mas, na verdade, não é todos os partos que acontecem isso. E, na verdade, igual a Lê falou, isso a gente esquece. E são detalhes, né? Eu falo que no parto ou no pós-parto, que seja ali naqueles dias do pós-cesárea, que a gente entende que a gente ama tanto que chega a doer, né? Essa frase, ela faz muito sentido na maternidade. Nossa, eu acho que veio muito. daí mesmo. Quem sabe? Pode ser. Essa é uma frase legal pra você deixar. Vai. Verdade. Só coloco a data, Dani, de hoje, enquanto Hoje você a vai gente sabe escrevendo. Hoje é 16. Eu quero agradecer mais uma vez a Ana, que veio trazer pra gente, né? Da Papa Fresca. Então, muitíssimo obrigada pelo nosso primeiro recebido. Primeiro de muitos, né, Pan? Se Deus quiser. Agradecer ao PatioCast, estúdio onde a gente tá. E mais uma vez, para você, que eu já falei em outros programas, mas para você que gostaria de ter um podcast, não sabe por onde começar, tenho só a ideia, mas não sei como colocar isso em prática, nos procure. Aqui a gente produz podcasts, além do nosso, já temos um hall de podcasts, aqui tem produção, enfim, tem o processo do zero até estar divulgado dentro das redes sociais. Ficamos localizados na 24 de outubro, em Cuiabá, no centro-norte. E agradecer também a Arto Interiores. Que tem todos os móveis soltos aqui da Pátio. E se você quiser equipar sua casa, seu escritório, enfim, a gente tem um mix de produtos gigantesco para você. A gente fica aqui no bairro Quilombo, em Cuiabá também, bem pertinho aqui do Pátio. E hoje a gente finaliza esse programa com muita informação. Então, para você, principalmente, que está gestante e quer ter um parto com mais conhecimento, porque nem sempre ele vai ser fácil, mas o conhecimento, ele te abre muitas portas. Procurem a Dani. Eu vou passar já as redes sociais dela para vocês, mas antes disso, nos acompanhem no nosso YouTube, se inscrevam lá, Cegonha Talks, o meu Instagram pessoal, @LeticiaReiners, o meu Pamela _Vieira Haddad, o do Cegonha Talks é @Cegonha Talks mesmo. Dani, com você. E o seu, onde a gente te encontra? Bom, primeiro gostaria de agradecer, né, pela oportunidade desse bate-papo. Vocês duas incríveis, né? Desejo muito sucesso. Obrigada, e vou deixar aqui o meu Instagram, é Dani _fisiopélvica, tá? Então sigam lá no Instagram. Vocês me encontram na Clínica da Mulher, onde eu tenho consultório. E vai ser uma honra poder acompanhar vocês aí da gestação
relação ao pós-parto. Estamos também no Spotify, tá? Ah, é verdade, importante. Dani, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Foi um prazer, Eu foi que muitas agradeço. informações. Foi um prazer Mesmo estar... a gente já tendo experiência, foi bastante. Sempre tem, né? Conhecimento sempre tem coisa pra gente aprender e enfim. Mais uma vez, obrigada. E a gente se vê em breve, né, Pam? Até o próximo episódio. Nos acompanhem, que vem muita coisa bacana por aí. E juntos vamos construir uma maternidade mais leve. Até o próximo. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau.